Luiz Felipe Pondé, filósofo, nosso colunista aqui na Rádio Bandeirantes, também professor universitário, vai falar com os ouvintes agora. Bom dia, Pondé, tudo bom? Bom dia, Thaís. Tudo bom? E vocês? Bom dia a Tu- todos. Tudo bom. Pondé, eu coloquei esse plus a mais aqui na sua apresentação, porque, Pondé, você circula muito no meio acadêmico, você é professor universitário, é coordenador do curso de comunicação social da FAAP, ou seja, entende como são ali as entranhas dessa questão curricular. É o assunto do dia hoje, o currículo apresentado pelo indicado para o Supremo Tribunal Federal, ministro Cássio Nunes, que tem algumas inconsistências. A classificação, por exemplo, como pós-graduação de um curso que durou 5 dias numa universidade na Espanha, e também o fato de que ele indicou ter concluído dois pós-doutorados no momento em que ainda cursava o doutorado. Isso é possível, Pondé? Ajuda a gente a ler, porque ele mandou uma nota oficial dizendo que são inconsistências, erros na tradução, mas é confusa a situação. Há pelo menos ali uma pulguinha atrás da orelha que tem alguma coisa não fechando. Por exemplo, você conhece algum caso de pós-doutorado sendo cursado concomitantemente com o doutorado? Isso é permitido em algumas universidades fora do Brasil, Pondé? Olha, Thaís, nunca vi, tá? É assim, justamente porque o nome é pós-doc, pós-doutorado, né? A gente fala na linguagem corriqueira pós-doc, né? Não, nunca vi. Seria mais ou menos como, exagerando, você começar a fazer o doutorado cursando o mestrado. E vamos organizar assim. Normalmente, as nomenclaturas não são necessariamente iguais, tá? Doutorado é um título que é o título mais importante e que você tem que desenvolver uma hipótese original, tá bom? Os nomes podem variar. Nos Estados Unidos se usa muito a expressão PhD, mas você também pode falar doctorate. No Brasil a gente fala doutorado, mas eles são todos equivalentes. Em alguns lugares são 3 anos, outros 4 anos. O número de disciplinas que você tem que cursar varia de universidade para universidade, mesmo dentro do Brasil. O mestrado, que é o título anterior na nossa nomenclatura, ele é uma pesquisa mais curta, normalmente 2 anos, em que você tem que provar que aprendeu a pesquisar. A hipótese que você trabalha não é original. Ela não tem que ser original. Pode ser alguma coisa que alguém já fez, mas o que você tem que provar é o que os franceses chamam de aprender a organizar a bibliografia, se fala. Enfrentar a bibliografia sobre um determinado assunto. Isso é o mestrado. Tem pessoas que começam o mestrado e começam a trabalhar tão originalmente que na banca, na pré-banca ou qualificação, é antes da defesa, a banca decide que aquele trabalho pode ir direto para o doutorado. Então, tem pessoas que começam o mestrado, não terminam o mestrado porque passam direto ao doutorado. Então, essa pessoa terá título só de doutor. A maioria tem o título de mestre e de doutor. Agora, depois que você fez o doutorado, há cerca de, por exemplo, eu fiz o meu pós-doc em 99 e 2000, certo? Entre 99 e 2000 na Universidade de Tel Aviv. Naquela época, o pós-doutorado é uma coisa que estava começando. O que é o pós-doutorado? É um estágio, não é um título, apesar de que a gente usa no jargão fulano é pós-doc, cicrano é pós-doc, mas não é um título, é um estágio. É um estágio de pesquisa para doutores com título de doutor, em que ele vai desenvolver uma pesquisa que pode levar 6 meses, 1 ano, 2 anos, depende da instituição. Não tem um regulamento universal, nem tampouco no Brasil, mas normalmente você tem que dar um curso relacionado à sua pesquisa, você tem que, no fim, escrever de novo um ensaio, não é uma tese gigantesca, mas um ensaio, e esse ensaio será apresentado num congresso, num seminário, você terá um supervisor de pesquisa, e aí você pega o certificado que você fez estágio de pós-doutorado. Você pode fazer 1, 2, 3, 4 estágios de pós-doutorado. O normal é que se faça um só ou 2, e aí você vai fazer outras coisas sem estar correndo atrás de estágios oficiais, entendeu? Então, não é normal e é
muito pouco provável que alguém consiga fazer pós-doutorado cursando o doutorado. Eu não tenho conhecimento de nenhuma situação como essa e a nomenclatura já ficaria inconsistente, né? Pós-doutorado enquanto você está fazendo doutorado. Então é essa a impressão que eu tenho. Informação importante aí para quem não acompanha, né, todos os degraus aí dessa carreira universitária. O Pondé acho que resumiu bem aí para o ouvinte da Rádio Bandeirantes como que funciona cada uma dessas etapas. E eu falava aqui no começo, né, Pondé, sobre a simbologia. Para você ser ministro do Supremo Tribunal Federal, você não precisa ter pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, né? A Constituição não exige isso. O problema é o sujeito colocar isso no currículo, no momento em que vivemos, em que a análise ela é muito profunda. Eu estava lendo comentários aqui de alguns ouvintes da Rádio Bandeirantes. Muitos deles falaram, mas o Dias Toffoli não passou nem para concurso, mas ele não colocou no currículo dele que ele era pós-doutor pela Universidade XYZ lá da Califórnia, da Espanha, da Itália. É aquela expressão reputação ilibada, né, Pedro, que existe como pré-requisito para ministro do Supremo. Saber jurídico... Mas será que afringe a reputação ilibada? É uma discussão. Não sei, mas é uma discussão. Você acha que a reputação fica prejudicada quando o sujeito comete uma falta como essa aí, Pondé, de colocar algo a mais no currículo? Acho que a Constituição fala mais de crimes que possam ter sido praticados, né? Da postura, né, perante a sociedade, mas esse pode ser um erro. É uma interpretação minha, confesso aqui. O que você acha, hein, Pondé? Olha, é aquilo que na Igreja Católica chamamos de reputação de santidade, quando vai se pesquisar se um sujeito vai ser beatificado, né? Eu acho que fica um pouco, sim, porque, fica um pouco sim ferida a reputação quando você põe uma informação que não confere com a realidade dos fatos no currículo, inclusive porque, afinal de contas, supostamente, o STF é a Suprema Corte onde a justiça, dentro da Constituição, é decidida, né, Pedro? Então, me parece que arranha de uma forma significativa. É que a gente tem que entender uma coisa, esse tipo de nomenclatura é uma nomenclatura que até ontem era tribal, certo? Você dizer, por exemplo, fulano é pós-doc, é uma coisa que no começo dos anos 2000 no Brasil tinha gente que nem sabia o que era, porque aqui ainda não estava entrando essa cultura. De lá para cá, aumentou muito. Quer dizer, fulano é pós-doc significa que ele é mais do que doutor, apesar de que não é título, é estágio. Mas é como se fosse uma espécie de título que acabou entrando um pouco no lugar da livre docência, que este é título, mas não existe em muitos países do mundo, que é uma outra tese depois do doutorado, né? A chamada livre docência. Agora, que também é um outro título, mas o pós-doutorado ele acabou ficando um pouco no lugar, apesar de que ele não é título, porque ele é mais ágil e ele é menos burocrático, mas se exige uma pesquisa consistente com resultados e tudo mais. Só que essa linguagem agora é uma daquelas coisas que com as redes sociais ela está se ampliando e as pessoas estão fazendo uso disso nos seus currículos para dizer que tem títulos e que tem percurso. Aí, como hoje é fácil você mentir, é fácil você apontar a inconsistência. Então, me parece que o comportamento de quem coloca títulos que não tem no currículo acaba sendo o comportamento de alguém que parece que vive numa gaiola e não tem noção do mundo que está vivendo, né? Da transparência que os dados hoje têm. Agora, apesar de que os títulos universitários acabou ganhando uma simbologia para dizer que você é uma pessoa que tem repertório, ficou meio chique ter título no Brasil. Você vê, a gente falava sobre isso outro dia aqui na sua coluna, né, Pondé? Sobre esse fetiche que parece que existe na sociedade brasileira por títulos bonitos no currículo que muitas vezes não correspondem à realidade. Eu não achei que a gente fosse voltar a falar tão cedo sobre isso, viu, Pondé? Não é? É verdade, hein? Você tem toda a razão. Agora parece que cada indicado para um ministério, para um cargo de ministro aqui, a gente vai descobrir algum pós-doutorado, algum doutorado que não existe. Luiz Felipe Pondé, nosso colunista, filósofo, sempre conosco aqui no Jornal Gente. Bom dia de trabalho, Pondé. Até a próxima. Um beijo. Obrigado. Obrigada, Pondé.